Então, galera, questão 9 aí de matemática na tela. Fala assim, as duas latas na figura acima possuem internamente o formato de cilindros circulares retos, com as alturas e diâmetros da base indicados. Sabendo que ambas as latas têm o mesmo volume... Olha, isso aqui é importante, tá? Ambas as latas têm o mesmo volume. O volume dessa lata é igual ao volume dessa. Qual o valor aproximado da altura H? Dessa altura H aqui. Olha só, o volume de um cilindro, o volume de um prisma, né? No caso, esse aqui é um prisma em formato de cilindro, né? Ou seja, prisma é todo sólido em que as bases elas são congruentes. Por exemplo, se eu tenho um prisma aqui, triangular, ó, as bases são congruentes, né? Ou seja, as bases opostas são congruentes, ó. Isso aqui é um prisma. Tá? Outro prisma aqui, ó, o cilindro. As bases opostas, elas são congruentes. Dá outro exemplo aí, Luan. Ó, esse prisma aqui, ó, quadrangular. Por que é um prisma? Porque tem as bases opostas congruentes, tudo bem? Então, prisma seria essas figuras em que tem bases opostas congruentes. Poderia desenhar também um pentágono aqui e outro aqui, tá? Então, isso aqui também não deixa de ser um prisma, tudo bem? Então, deixa eu só apagar aqui para a gente poder continuar. Aí, vamos lá. Mesmo volume, qual é o valor aproximado da altura H? Tá, eu estava aqui falando do volume. Qual é o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura, tá? De qualquer prisma, o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Então, ó, eu preciso para calcular a área da base do raio. Qual é o raio dessas duas figuras aí? Vamos pegar aqui, ó. Qual é o raio aqui? Olha só, se o diâmetro são 12 centímetros, o raio é a metade do diâmetro. Então aqui, ó, 6 centímetros. 6 centímetros, tá? Olha só, olha aqui também, ó. O raio desse aqui. Se o diâmetro mede 16 centímetros, o raio aqui, ó, mede a metade. 8 centímetros. Tudo bem? Então, agora nós podemos, né, calcular o volume de cada um. Só que o primeiro aqui, ó, vai ficar uma altura. Como vai ficar uma altura, uma incógnita aqui, é ela que a gente vai achar, tudo bem? Então, olha o que ele disse. O volume desse primeiro aqui, que eu vou chamar de 1, e aqui eu vou chamar de 2, o volume de 1 é igual ao volume 2, que ele disse que mesmo volume. Então, vamos. Volume do primeiro, área da base. A área da base é o quê? É a área de um círculo. Qual é a área de um círculo? Π raio, vou chamar de R1, porque eu estou falando do cilindro 1, πr ao quadrado. Só que eu não quero só a área da base, eu quero o volume. E o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Então eu tenho que multiplicar pela altura H. Agora o volume 2, a área da base vezes a altura. Qual é a área da base? É o π R2 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Repare, 12 centímetros, 16 centímetros, 4 centímetros. Está tudo em centímetros. E as respostas também. Então, não precisa, né, fazer conversão de unidade. O π é uma constante, então eu vou cortar. Tudo bem? Aí, vamos lá. R ficou R1 ao quadrado vezes H. Então, vem R1 ao quadrado, que é o raio do cilindro 1, ao quadrado vezes H, igual a R2 ao quadrado vezes 4. Vamos lá, quem é o raio do meu primeiro aqui? Cilindro, é o 6. 6 ao quadrado, 36.
que multiplica H. R2, o raio do segundo cilindro ao quadrado. É 8 ao quadrado, 64. E isso está multiplicado por 4. Isolando o H, que é o que ele pede, eu fico com 64 vezes 4 dividido por 36, não é isso? Então vem aqui, ó, por 36. Posso simplificar esse 4 aqui com 36. Ó. Por 4 aqui vai dar 1. E 36 por 4 dá 9. Então isso fica 64 vezes o 1, 64 dividido por 9. Quanto que é 64 por 9? Vamos simplificando. 64 é divisível por que número? É por 2, mas o 9 não é por 2, então não posso dividir ambos por 2. 6 com 4 dá 10. Somando 1 mais o 0, né, que é do algarismo do 10, não dá um número divisível por 3. Apesar de o 9 ser por 3, o 64 não é. Então a gente fica no impasse aí para poder resolver. Então tem que dividir direto, né? 64 por 4. Por 9. 9 vezes quanto que dá 64 ou chega perto de 64? 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. Dá aproximadamente 7, hein? Acho que é a letra D, hein? 9 vezes 7, 63. Para 64 sobra 1. Então coloco um 0 aqui. Como eu coloquei um 0 voluntariamente, para continuar dividindo, eu coloco uma vírgula aqui. 9 vezes o quanto? 9 vezes quanto? Que dá 10 ou chega perto? 9 vezes 1. Dá 9. Para 10 sobra 1. Então isso aqui vai virar uma dízima, né? Vai ficar 1, 1, 1, 1, 1. Que é 7 aproximadamente. Vamos colocar aqui, ó. 7,11, tá? Isso aqui vai ficar dando 1, 1, 1. É uma dízima periódica, né? Então, o 64 por 9 fica 7,11, tá? Então, a altura aí pedida é igual a 7,11 centímetros. Aproximadamente, porque, galera, ele pede aproximado, tá? Então, a alternativa correta da questão 9 é a questão 9, é a letra D de Dinamarca. Tudo bem?